No vídeo de hoje eu quero falar sobre a mentalidade do caranguejo no balde. Mas para isso eu quero começar com uma história que eu ouvi de um jogador profissional. Bom, muitos sabem que eu gosto de jogar jogos de computador, por exemplo. E um deles, um dos que eu mais joguei na minha vida, foi o Dota, né? E hoje o Dota 2, um cenário profissional muito forte. E eu nunca vou esquecer de uma entrevista que eu vi de um jogador profissional, campeão mundial, falando sobre qual é uma das maiores dificuldades, quando perguntaram para ele uma das maiores dificuldades para se chegar no topo e para ganhar uma partida, por exemplo. E ele falou que sobre um erro, né? Um dos erros mais comuns, inclusive para eles profissionais, né, que já estão num nível assim muito superior, muito virtuoso de estratégia, de controle emocional, habilidade é, singular, né? Habilidade pessoal mesmo, dele, né? Exclusivamente dele, não em equipe, né? Mas também em equipe. E ele cita que o maior erro, na opinião dele, é tentar ajudar um aliado para que ele não morra, né? Mas você não consegue salvar esse aliado e acaba que ambos morrem e às vezes até gera um efeito cascata e que acaba levando o time inteiro a morrer, né? São 5 jogadores, então vai o segundo tentar salvar o primeiro, e aí depois o terceiro entra, às vezes atrasado, junto com o quarto, e o quinto sobra por último ali, e quando vê, foi todo mundo no balaio. Enquanto que ele disse que o correto seria algo que é muito difícil de fazer, exatamente por manter o controle emocional, né? E quando você vê, né, o seu amigo ali na situação de dificuldade, ele disse que às vezes você tem que simplesmente ignorar e focar no seu objetivo, né? Se ajudar primeiro. Principalmente por conta da posição dele que ele joga lá no jogo. Mas enfim, não entra no caso. E, e ele fala isso, focar no objetivo dele, focar nele, no desenvolvimento dele primeiro, para depois ele poder juntar na team fight, né, que eles chamam. Na luta em equipe, com todos eles mais preparados no momento certo, né? Então é muito uma questão de timing, ao invés de querer lutar a todo momento, né? Para vencer cada batalha da partida ali, é todo pequeno momento, né? Ao invés de se preparar estrategicamente primeiro. Então isso me leva à reflexão de que, como muitas vezes não é nem ao menos intencional, é apenas um reflexo instintivo, né? Tanto daquele que precisa de ajuda, quanto daquele que vai lá salvar o amigo na batalha lá, né? É uma coisa, é uma reação natural, né? É um pensamento natural que faz, inclusive, parte do objetivo do jogo, né? Que é um jogo coletivo. Mas, como o campeão mundial mesmo explica muitas vezes, né? Tem que saber o momento certo de fazer cada coisa, né? E isso eu achei assim, muito interessante, porque o cara é totalmente focado no jogo ali, mas vale para a vida, né? Uma reflexão dessa. E trazendo isso ao tema do vídeo de hoje, que é o caranguejo no balde, é exatamente isso, aquela situação de que quando o pescador lá no mangue tá pescando os caranguejos e coloca eles dentro do balde, muitas vezes sempre vai ter um caranguejo que tá conseguindo escapar do balde, porque o balde vai ficando cheio, né? Cheio de caranguejo ali, e eles vão tentando escalar o balde. Acontece que os que estão embaixo eles se agarram naquele que tá em cima. E mesmo que aquele que tá em cima tá quase fora, quase conseguindo sair, os de baixo não deixam, né? Às vezes por conta do peso, não sei, ou por conta do puxão mesmo que dá. Mas aí eles ficam ali se puxando eternamente dentro do balde e nunca conseguem se emergir, né? Sair daquele balde e escapar, né? Da situação que vai levar eles ao fim, né? Da própria vida. Então, assim, é trágico, né?
Situação trágica, mas nos dá uma ótima reflexão com relação a tudo da vida, né? Fazendo esse paralelo do jogo com o caranguejo dentro do balde. Eu quero falar também mais algumas coisas sobre isso. E claro, né, quero fazer paralelos entre a sociedade brasileira, a sociedade americana e contar das minhas experiências com relação a ambas. Né? E só fazendo aqui um adendo, né, uma observação, não é nem um adendo, só uma observação mesmo. E não quero entrar no mérito político e nenhuma discussão filosófica, mas só expondo um fato curioso que eu acabei de me lembrar aqui, perceber. Que impressionante como que, e tem muito a ver com o assunto que a gente está falando aqui, é impressionante como que quem me ajudou aqui nessa minha virada de vida, nessa minha mudança, não foi nenhum fudido, né? É sempre assim, não é, né? Fudido no que eu falo é do mesmo nível que eu estivesse, né? Ou então algum brasileiro naquela mesma situação ali, um trabalhador normal, né? Não, quem me ajudou foi, assim, e não foi nem uma ajuda que eu falo, ajuda básica, né? Tipo, pô, arrumar um emprego decente pra você, uma parada assim, te dar uma boa oportunidade. Foi uma pessoa puta rica. Então, assim, e completamente de boa, sabe? Uma pessoa que não vou dizer humilde, né? Porque pode ser mal interpretado por muitas pessoas, porque as pessoas acham que humildade você precisa ser pobre, né, para ser humilde, né? Que o rico, a pessoa bem-sucedida, né, vamos dizer assim, ela não pode ser humilde, né? Mas aí que eu falo, eu acho muito pelo contrário, a verdadeira humildade, ela só vem de uma pessoa bem-sucedida. Caso contrário, ela é só falta de poder, né? Que a pessoa que está numa situação desfavorecida, ela não tem mérito nenhum em ser humilde, não. O mérito é uma pessoa que está numa situação favorecida, é capaz de ser arrogante, tem banca para isso e mesmo assim não é, entendeu? É igual eu falo com relação ao poder, né? Não tem mérito nenhum ser piedoso sem poder. O mérito é de quem tem piedade mesmo tendo poder destrutivo, se quiser, mas não usa. Então é bem por aí, né? E nessa observação que eu quero fazer aqui, entre águas, né? É disso. Os outros brasileiros que estão na mesma situação, que chegam aqui na mesma situação, ou então que passam anos aqui, não saem muito dessa situação de patamar, né, de nível, de classe social, de nível financeiro mesmo, por exemplo, eles nunca vão te ajudar, não. Vão ser exatamente esses que vão estar ali tentando passar a perna, entendeu? Com essa mentalidade de caranguejo que eu tô falando. Com essa mentalidade de te agarrar pela perna e não deixar você sair do balde, né? Ah, pô, eu tô fudido, eu vou pra panela, você vem junto, entendeu? É uma coisa que eu vi demais aqui, cara, demais. O brasileiro, ele faz isso no Brasil, né? Por isso que eu queria traçar esse paralelo da sociedade brasileira, tem muito disso. Aqui, por exemplo, o brasileiro ele acredita que se você tem menos tempo de Estados Unidos, você não pode ser mais bem-sucedido que ele. Você não pode ter uma profissão melhor, mais confortável e muito menos recebendo mais, só porque ele está aqui há mais tempo. E não importa, se ele estiver aqui há mais tempo fazendo burrice há mais tempo, não importa, sabe? Ele não vai te ajudar, não vai te dar nenhum contato, nenhum nada, sabe? E eu chego aqui, é claro que vai ter muito disso também, né? É claro que eu não estou morando no interior de Wyoming, eu estou em Nova York, então é uma sociedade completamente mista mesmo, composta por sul-americanos, brasileiros, outras nacionalidades, o mexicano, vai ter chinês, vai ter indiano, vai ter russo, vai ter gente de tudo quanto é parte do mundo. Então eu não sei exatamente o que é o americano, para falar o americano, né? Mas todos esses povos, né, que estão migrando para os Estados Unidos, eles vão ter muito dessa mentalidade do caranguejo dentro do balde, né? E geralmente, aquele que saiu do balde, aquele que foi bem sucedido, ele, ele vai conseguir se desvencilhar dessa mentalidade do caranguejo. E eu diria, arriscaria dizer que talvez exatamente por ter se desvencilhado desse pensamento foi que ele conseguiu sair do balde. Talvez, hein? Aí fica em aberta a reflexão. Então fica me parecendo que é muito por aí, sabe?
que a ajuda nunca vem de uma pessoa que está no mesmo nível que a gente, né? Na mesma situação, por exemplo. Aqui, cara, quando eu cheguei aqui, eu tava procurando qualquer tipo de emprego, qualquer, eu queria salário mínimo, sabe? Só para conseguir me estabilizar no início já tava ótimo. Enquanto eu fosse desenvolvendo o inglês, pesquisando oportunidades, caminhos, né, que fossem acessíveis, melhores para o crescimento, que acabou acontecendo naturalmente, depois de é, mais de ano, né? Mas que no início eu estava procurando, cara, era qualquer coisa. Eu lembro que eu fui procurar dog walker. Cara, eu tava querendo passear com cachorro. E era assim, era situação de 8 horas por dia na rua, sabe? Para ganhar o salário mínimo, tomando sol, chuva, neve, independente do que fosse. E eu lembro que eu cheguei, era um brasileiro, e eu falei, cara, não tô pronto pra qualquer coisa, acabei de chegar aqui, tô com os documentos todos em dia, né? Sou cidadão, nascido aqui, não tem nenhum problema. Cheguei pela porta da frente. Quando eu fui falando isso, o cara já foi dando pra trás, vai falou, ah, não, que aí eu te ligo, né? Vamos ver. Vou ver e te falo, né? E aí eu fiquei como, né? Putz, que filho de uma mãe, cara. Eles querem exatamente um brasileiro que esteja numa situação ilegal, né? Fudido, pra poder ser submisso. Tá entendendo meu ponto? Pra poder aceitar qualquer merda, pra ele não precisar pagar imposto, paga em cash por fora, né? Sabe que é um brasileiro que vai ficar aqui 2, 3, 4 anos trabalhando como escravo, depois voltar para o Brasil. Então, se ele conseguir pagar, sonegar toda forma de imposto possível, é ótimo para os dois, né? Aí ele não precisa pagar tanto, paga menos. Então, assim, é aquela ajuda, né, dentro do próprio balde, né? Tipo assim, ó, fica aqui, que aqui dentro do balde eu te alimento até você ir para panela ser cozido, né? Mas não é sair do balde, é uma diferença, né, fazendo essa analogia, uma diferença muito grande. E às vezes a melhor coisa que acontece, né, com a gente é realmente se livrar desse tipo de comunidade, desse tipo de pessoa, né? Seja no Brasil, seja fora do Brasil, independente do país que você esteja. Se livrar desse tipo de pessoa, com esse tipo de mentalidade. Né? Às vezes, pô, você precisa de qualquer oportunidade e a pessoa ainda te nega a pior das oportunidades. Mas muitas vezes a vida te presenteia com uma oportunidade muito melhor, que nem a outra pessoa que tinha a chance de te ajudar teve, sabe? Mas esse processo, desde a tentativa de sair do balde até a, a, a conclusão, até se suceder, né? Ela tem vários contras, né? Por exemplo, é inevitável ter que lidar com algumas coisas. Se a pessoa quiser ser bem-sucedida, vai ser inevitável, porque ser bem-sucedido é mal visto pela maioria. E aí que eu queria falar da sociedade brasileira. A sociedade americana não tem muito disso igual a brasileira tem. A gente percebe uma diferença colossal, sabe? Entre essa mentalidade. Enquanto os Estados Unidos têm uma tradição em manter essa mentalidade de vencedora, de ser bem-sucedido, de ter um orgulho por isso, né? Você vê até entrevista de emprego do brasileiro, você tem que ficar pagando de humilde, né? E de pé no chão. Aqui as pessoas são mais diretas e são assim, ó, sei fazer isso mesmo, sou bom nisso mesmo. Não é nem uma questão arrogante, não, é uma questão de confiança, né? Que até ajuda, né? E lidar com inveja, por exemplo, vai ser inevitável, sabe? Inveja de, não é nem de ser bem-sucedido, é de apenas querer ser bem-sucedido, querer se dar bem, sabe? Já gera em outras pessoas, principalmente no brasileiro, aquela coisa assim, qual é ah lá o cara, tá querendo se dar bem, né? Porque pro brasileiro, o se dar bem é o ri, levei vantagem, né? É o jeitinho brasileiro. É como se fosse impossível se dar bem por meios corretos, sabe? É isso que chega a ser uma loucura incompreensível para mim. É impossível, né? E eu tenho o exemplo da minha família que eu carrego com muito orgulho, que são pessoas que se deram bem por meios
corretos, né? Então, me serve de exemplo, pelo menos, né? Mas se for olhar para a visão que a sociedade tem, para o pensamento que a sociedade tem com relação a pessoas que se dão bem, né? Sempre vai ser igual político, né? Sempre a gente vai pensar, pô, político, ah lá, não tem como não ser político sem ser ladrão, né? Aí eu posso até concordar. Mas tem como ser bem-sucedido sem ser desonesto, cara. É lógico que tem, cara. Tem gente que estuda, sabe? Tem gente que trabalha. Tem gente que tem decisões certas na vida. Tem gente que se esforça pra caralho, né? Então, assim, a gente nunca sabe. E eu acho de uma suposição muito fraca querer afirmar uma coisa dessa. Fora que tem gente que dá sorte também, né? Tem isso. Simples assim. Uma parada que eu acho impressionante é que as pessoas, quando elas nem te conhecem, às vezes só pela internet ali, se tiverem se dando bem, você já elimina uma maioria de pessoas que possivelmente poderiam te apoiar, sabe? Mais fácil ser apoiador, né, complacente com quem tá na merda, do que com alguém que você vê que já tá se dando bem e tal. É muito mais agradável para o brasileiro, principalmente, né, se acompanhar de alguém do qual ele pode se sentir superior estando ao lado, né? Porque o brasileiro tem um complexo de inferioridade muito grande, né? Prefere se nivelar por baixo do que se inspirar no nível acima, né? Se não conhecer, por exemplo, a sua cara, se você for um anônimo, ou se você não apresentar nenhuma forma de ameaça, que muitas vezes, igual eu falei da cara, pode ser uma questão estética, é muito mais fácil também fazer com que alguém se simpatize, né? Quando se trata pelo menos do mesmo sexo, né? Por exemplo, homem com relação a homem. É porque existe essa competição, né? Natural, né? Irracional, inclusive. Então, é tipo chegar uma pessoa ali, um cara chegou todo arrumado, tá, com a roupa novinha, bem passada, cabelo arrumado, perfumado. Pro brasileiro isso vai despertar o quê? Diz aí pra mim. Só arrisca. Só vamos ter um momento de reflexão aqui, um momento de autoconsciência, né? É óbvio que vai despertar inveja, vai despertar aqueles comentários, né? Por que isso? Parece algo tão primitivo, né? Igual nossa, o brasileiro ele vira um babuíno numa facilidade impressionante, né? Eu acho engraçado isso. É igual muita gente fala assim que a gente tem que não despertar a inveja dos menos favorecidos, né? Ah, não desperte a inveja dos outros que são menos favorecidos, né? Às vezes a pessoa está simplesmente vivendo a sua vida, fazendo o que pode, né? E consequentemente, na vida há pessoas que são mais ou menos favorecidas, né? Digamos assim. E não tem nada que você possa fazer, cara. Tipo, por exemplo, eu falei da beleza. Pô, um vai ser mais feio, outro vai ser mais bonito. O que que o outro vai fazer? Vai se tornar feio para não causar inveja no mais feio? Sabe? Com relação a ser bem-sucedido na vida, com o que quer que você acredite que seja bem-sucedido, né? O que que você vai ter que fazer? Vai ter que virar merda para poder agradar os outros? Então, assim, essa é uma mentalidade do brasileiro, cara. É uma mentalidade muito forte que não faz o menor sentido, né? A gente tem que se rebaixar para poder ser agradável aos outros, né? Porque senão você não vai ser. Não vão gostar de você. Qual o sentido disso, cara? Porque o brasileiro não consegue admirar, né? Nada que seja benéfico, positivo, que esteja acima dele, que seja melhor, né? Você está entendendo a toxicidade disso? E aqui eu trago o exemplo de um cara que eu estava ouvindo aí num podcast, que ele estava contando que mora na Bahia e, pô, lugar, cidade, o bairro que ele mora é totalmente insalubre, né? E que ele tinha uma bike nova, que ele ganhou uma bike nova, tipo 2 meses que ele tava com uma bike, custava mais de R$ 1.000 e há pouco tempo, e deixava lá na garagem dele e tal. E que aí um dia a bike simplesmente sumiu, né? Roubaram a bike. E, e aí ele falou que ele estava completamente paranoico, né? Porque ele suspeita de absolutamente todo mundo. Porque o vizinho, por exemplo, nem permitiu que ele olhasse as câmeras para ajudar ele. E aí e também que ele
Ele deu exemplo de que não pode nem comprar as paradas do Mercado Livre, né? Porque quando chega aqueles pacotes, os vizinhos já ficam igual suricato, né? De olho. E rola muita inveja. Então, assim, por conta de um pacote que chega do Mercado Livre, as pessoas não sabem nem quanto custa, sabe? Pô, podia ser uma parada ali de R$ 20. Por que R$ 20 vai causar na outra pessoa, né? Vê se isso é motivo de inveja. E mesmo se fosse 300 mil, cara, foda-se. Vai correr atrás do seu, entendeu? É como se estivessem tirando da outra pessoa, né? Parece que a mentalidade é essa, né? É o balde ali cheio de caranguejo. É como se um caranguejo pular fora, ele tá automaticamente ocupando uma vaga lá fora que você não vai poder ocupar, né? Como se lá fora o espaço fosse menor do que o balde, né? A preocupação é quantos cabe ali no balde, né? Quantos vão ser levados para a panela, né? Não o contrário. Então, assim, é como se aquela mercadoria ou aquela bike ali tivesse sido tirada de algum balde, né? Que está sendo compartilhado ali. Pô, isso aqui era para ser compartilhado, né? Então deixa eu tomar. Sei lá qual que é a mentalidade, cara. Já tô, não consigo nem raciocinar, não é nem lógico mais para mim. Então, assim, é tipo isso, né? Se um ganhar, é porque estão tirando de você. Se estiver tirando de você, beleza, é uma coisa, né? Agora, se o cara tá correndo atrás dele ali, e você tá se sentindo ofendido por conta disso, já aí tem alguma coisa muito errada. E eu falo porque eu sei o tanto que minha realidade mudou, tanto a minha mentalidade quanto a realidade. Simplesmente porque eu saí de um ambiente que me mantia dentro do balde. Me podava o ecossistema que eu estava inserido, não queria me ver prosperar, sabe? O Brasil, às vezes, não só no todo, quanto no micro, né? O brasileiro não fala de sucesso, mas se inveja o sucesso, não planeja isso, não planeja o sucesso, né? Não te ensina o sucesso, não tem conversa sobre isso, né? E se tiver, é algo que ofende, tipo, pô, já desvia de assunto, né? Você sabe o que eu tô falando. E quanto mais você se afundar, menos você incomoda os outros, né? Isso que é interessante. Como que minha vida mudou só para eu estar no ecossistema que me recompensa? É isso que eu enxergo, sabe? Aqui eu sou recompensado, né? A gente colhe os frutos. E no Brasil não existia recompensa para absolutamente nada, não importa o que você tentasse, né? É como se não tivesse luz no fim do túnel, é só mixaria, só miséria, né? Pelo menos na minha realidade social, que não é realidade de high society, né? Claro, eu não tô falando de quem mora na high society ali de São Paulo, capital, né? Na Faria Limers ali. Pô, tô falando da realidade de 99,9% do brasileiro, né? Mesmo classe média alta, vai entender muito, porque está sendo puxado para baixo, para ser nivelado por baixo, para ficar dentro do balde. É disso que eu tô falando. Não é a minha vida, não era cheia de contatos e pessoas para me oferecer oportunidade, fazer negócio, expandir os horizontes de possibilidades e da sua mente. Muito pelo contrário. Era só má influência, só conselho merda de quem nunca soube de nada, só gente torcendo contra, fingindo que não vê, fingindo que não pode, né? E gente que mesmo que saia da boca falando que deseja bem, nas atitudes você vê que não mexe um pauzinho pra nada, né? E prefere, na real, é que você se foda pra poder jogar na sua cara. Então, assim, não tem nada que fazer com esse tipo de ambiente, né? Tem que focar no seu e sair fora.